Aleluia. Para mim já terminou o jogo, tá, irmão? Você continua jogando aí à vontade. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Então faz uma cara de crente feliz para quem está do seu lado. Diga para ele: Deus vai pegar você. Diga para ele assim: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Melhor você sair agora, antes de você ouvir algumas coisas. Querido, um crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. Então sorria, essa é a sua oportunidade de sorrir. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Bom demais estar aqui. Estou feliz demais de pregar o Evangelho. É um privilégio. Não estou cansado da igreja. Não estou triste com a igreja. Não estou amargurado com a igreja. Não estou ferido com ninguém. Sabe por que você se frustra com as pessoas? Porque você dá para elas o lugar que deveria ter dado para Cristo. Se você der a primícia, você não se fere mais. Faz uma cara de crente que não está ferido com ninguém. Não está machucado com ninguém. Está ferido com alguém, Charles? Não? Tudo bem, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos felizes de estar aqui. Pregar o Evangelho para mim é uma prioridade. Tem sido uma bênção. As pessoas dizem: cara, você não está cansado? Você não pode reclamar do que você orou para acontecer. Eu orei para que o que está acontecendo, eu estou vendo. E quando você começa a ver aquilo que você disse, meu irmão, o negócio é violento. Nós estamos felizes de estar aqui. Amém? Eu trouxe alguns livros, vou falar deles agora, porque depois não sei como é que fica. Né? O Bertelli já esteve aqui? Já? Vocês suportaram o Bertelli? Vocês suportam qualquer coisa. Vocês suportam qualquer coisa. Glória a Deus. Bertelli é um grande amigo. Esse livro, Removendo as Raízes da Carência. Amém? Esse livro que me ajudou muito, foi um livro que me ajudou a curar a paternidade na minha vida. A ousadia da simplicidade. Isso aqui vai ensinar você a lidar com orgulho. Esse aqui eu queria dar para um cara bem soberbo, bem orgulhoso. Tem alguém soberbo aqui? Você é soberbo, querido? É. Pega para você esse livro, então. Aleluia. Glória a Deus. Não soberbo. A unção extraordinária. Esse livro é violento. Glória a Deus. Esses três aqui é uma trilogia de alinhamento e avivamento. Visão celestial. Chamados para estar com Ele. Avivamento responsável. Amém? Irmão, não posso dar todos os livros, não quebra o negócio. Esse aqui, Jesus, o meu primeiro amor. Que é violento, irmão. Isso aqui é um devocional também. É uma trilogia, tem 3 devocionais. Esse aqui eu escrevi para esse ano. Dia após dia, caminhando com o Pai. Você vai ver Deus como Pai de uma forma que você nunca viu na Bíblia. Amém? Não é porque foi eu que escrevi, não. Eu fui um cara criado sem pai. E hoje, muitos pastores no Brasil consideram a gente como pai. E é terrível você dar uma coisa que você não recebeu. E hoje eu sou amigo do meu pai. Meu pai tem 77, vai fazer 78. É um velhinho legal. E esse livro aqui vai te ensinar sobre a paternidade de Deus. Esse livro vai te ajudar muito. Amém? Irmão, quem gostaria de ter um livro desse aqui, irmão? Passa lá na saída depois. Amém? Deixa. Obrigado, pastor.
Deixa eu contar uma coisa para você. Nenhum real do livro fica para mim. Eu uso 100% do material para evangelização. E eu tenho uma equipe de 106 pessoas em tempo integral no ministério, que são mantidos também pela venda dos materiais. Então, quando você compra um livro, você está ajudando a gente a propagar esse trabalho. Amém? Você gostaria que a sua vida afetasse a vida dos outros? E sabe quando que ela vai fazer isso? Quando ela não for mais sua. Quando a sua vida não for mais sua, é que você vai começar a afetar a vida dos outros. Amém? Por isso que Deus nos chama para viver no Espírito, porque no Espírito você não existe mais. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus na alma. Na alma, a alma ela labuta contra o Espírito, mas no Espírito você não existe. Porque no Espírito já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E pelo Espírito a obra de Deus é feita, irmãos. Toma o seu lugar, fica à vontade. Eu estou com uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você. Theo, obrigado por nos confiar o púlpito do seu ministério. Obrigado por nos receber na sua casa. Eu quero falar sobre a presença de Deus. Alguém diz assim, rapaz, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio que a presença de Deus você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. Porque eu vou falar agora sobre a presença de Deus. Quando você fala de Deus, o poder vem e invade o lugar. E quando o poder invade o lugar, pessoas são curadas, são libertas, aceitam Jesus, são cheios do Espírito. Porque o poder vem quando você fala de Deus. E a presença é quando você fala com Deus. São coisas distintas, são. Porque você pode estar há 30 anos num culto cheio do poder de Deus, sem nunca ter conhecido a presença de Deus. A presença de Deus não tem a ver com o que você recebe do outro. Tem a ver com o que você constrói. O altar que você constrói para estar com Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então é o altar que eu preciso fazer. Quando o Senhor me chamou para servi-lo, eu entendi que eu precisava fazer um lugar. Na realidade não é só um lugar físico para estar com Deus, mas um lugar na minha vida, um lugar no meu casamento, um lugar na minha família, um lugar com os meus filhos. E por falar em filho, eu estou com uma das filhas aqui, a Bruna está aqui. Fica de pé, filha. Essa é minha filha Bruna, mora aqui em São Paulo, solteira, aleluia, glória a Deus. Está aqui também o meu genro, que é casado com uma das minhas filhas. Amém? Já é casado, tem 3 filhos. Eu sou o sogro que ele mais ama, até porque não vai ter outro, né, meu filho? Glória a Deus, aleluia. E então estou aqui com parte da minha família. Aleluia. E quando o Senhor nos chamou para o ministério, nós começamos a entender de construir um lugar para Deus. Construir um lugar para Deus na sua vida. A presença de Deus, ela vai separar em você aquilo que é daquilo que parece ser. Enquanto você e a sua casa não tiver um lugar onde Deus possa vir e se manifestar, se revelar, você vai estar sempre precisando que alguém fale de Deus para você. E esse é o meu trabalho, eu não me preocupo de fazer isso. Eu estou aqui para falar de Deus para você. Mas o meu propósito mesmo é ativar você, para que você construa um lugar para Deus na sua vida. Porque eu vou te falar, o que você não receber dos céus nesse lugar, esquece, você não vai receber mais em lugar nenhum. Então me conte qual foi a última vez que você saiu do barco para andar sobre as águas. Qual foi a última vez que você resolveu fazer algo sobrenatural? Qual foi a última vez que você resolveu arriscar? Porque o lugar mais seguro da sua vida é correr riscos com Jesus.
Esse é o lugar mais seguro da sua vida. E é possível, aquilo que você lê na Bíblia. Você acredita mesmo que um homem foi engolido por um peixe, e ele ficou 3 dias na barriga desse peixe, e depois ele foi vomitado por esse peixe, virou um missionário, e uma cidade inteira se converteu a Deus por causa da sua pregação? Você crê nisso? Você crê mesmo que cerca de 3,5 milhões de pessoas andaram pelo deserto por 40 anos sem comprar uma sandália, sem comprar uma marmita, sem comprar uma muda de roupa? Você acredita nisso? Você acredita mesmo que Abraão foi pai aos 100 anos? Por que você acredita que essas coisas podem acontecer com os outros e não pode acontecer com você? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho umas expectativas, eu tenho umas noias comigo. Qual? Você acredita que você vai para a eternidade? Você acredita que na eternidade você vai encontrar Davi? Abraão? Noé? Você acredita mesmo nisso? Não, imagina, cara, eu vou estar na eternidade, daí você cruza Noé. E daí, garoto? Noé? Você vai encontrar Noé, mano. Você vai encontrar Davi, Salomão. Eu não sei, mas eu, Luiz Hermínio, eu tenho um monte de perguntas para fazer para esses caras. Na minha loucura, às vezes eu estou assim, na minha imaginação santificada. O que é imaginação santificada? É que não está escrito ali, mas você imagina. Será que é assim? Será que é? E eu fico pensando nisso. Cara, eu tenho um monte de pergunta para fazer para esses caras. Eu quero perguntar assim para Elias. Elias, você subiu sozinho no Carmelo, enfrentou os profetas de Baal. Você orou e Deus mandou fogo. Cara, como é que é isso? Eu quero perguntar para Davi. Davi, o que você fazia que o pai amava tanto você? Rapaz, você era carniceiro pra caramba. E Deus te amava demais. Eu quero perguntar a Salomão, 1000 esposas. Como é que é isso, meu filho? A gente ter uma já é uma gluta, né? Como é que é isso, Salomão? Eu quero perguntar. Abraão, como que é ser pai aos 100 anos? Noé, você fez uma obra por 100 anos. E Deus falou com você uma vez só, e você nunca teve que ir no culto de domingo para Deus confirmar a palavra. Como que é isso, Noé? Explica. Você nunca precisou de uma mão na sua cabeça para profetizar. Você creu, Noé? Me explica, Noé, como é isso? Eu acredito que vai ser assim, gente. Mas aqui na minha imaginação santificada, eu também acredito que eles vão ter perguntas para mim. Eu acredito que eu vou estar lá na eternidade, né? A galera do Velho Testamento vai passar e diz: ô irmão Luiz, pai do Senhor. Ô irmão Luiz, você fez tanta pergunta para a gente, e a gente respondeu todas. A gente queria fazer uma para você, uma só. Você tem tempo? Eu digo: não, tem tempo, eu não vou pregar hoje mesmo, estou de boa. Luiz, como que é ter Deus vivendo dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou. Deus vinha sobre nós, mas nunca habitou em nós. Você está me entendendo aqui? Cara, você era para estar voando. Você era para estar pregando até para bananeira. Por quê? Porque Deus habita em você. Ele não vem em espírito. Ele diz: eu não venho, eu já vim, eu estou aqui. Eu não sou mais uma promessa, eu sou uma realidade. Eu estou presente na sua vida. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Que nós sejamos aqui ativados pela tua palavra, pelo evangelho genuíno de Cristo, o evangelho da cruz. Meu Deus, nós queremos fazer coisas sobrenaturais. Nós ainda queremos tirar a moeda da boca dos peixes. Nós queremos viver coisa sobrenatural. Deus quer fazer uma aventura com você, querido. Deus quer fazer, mas nós estamos tão ocupados tentando descobrir
estudar sobre Deus. Nós queremos estudar Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque depois que você experimentar, você vai querer estudar tudo isso aqui. Todo dia você vai querer abrir as escrituras e ler, e ler, e reler, e mergulhar, e estudar, e meditar. Por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia. Eu fui criado na igreja desde menino. Meus bisavós eram cristãos. Meu bisavô foi a primeira ou a segunda família cristã a se converter lá na cidade de Camboriú. Eles eram presbiterianos. Meus avós, meus pais. Então eu fui criado na igreja, irmãos. Mas Deus não tem neto. Deus só tem filho. Quantas noites eu passei sentado numa esquina vendendo droga e cantando o hino da igreja. Quantas noites eu fiquei numa esquina com uma arma na cintura cantando glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E aqueles caras diziam, cara, isso aí não é música de igreja. Eu dizia, eu sou crente. Eu falava, eu sou crente. Como que você é crente? Você está aqui, cara, bem doido. Eu digo, o diabo, ele pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. Sabe por que o inferno é ruim, irmãos? Porque lá não tem adoração. Porque o seu espírito só reconhece um Deus. A sua alma pode até servir o inimigo, o seu corpo pode até servir o inimigo, mas o seu espírito, por isso que o espírito está pronto. O espírito está sempre pronto. Porque o espírito pertence ao Senhor. Foi Ele que soprou vida dentro de você. Aleluia. E eu falava essas coisas para esses caras, eu não entendia. Até que dia 1º de dezembro, com 54 quilos, cara. E disse, Luiz, bora? Eu digo, bora. Estou morrendo mesmo? Pelo menos eu morro salvo. Ele diz, não, você não vai morrer agora não. Eu vou te levar para as nações. Você vai rodar o mundo pregando o evangelho. Então eu não estou pregando para você uma coisa que eu não experimentei. Eu provei, irmão, e eu provo todo dia. É de verdade. Jesus é de verdade. Mudou minha vida. Deus só tem um plano para você, e é o plano A. E se você não quiser, você vai ser um cara desviado. Mas você vai ser, não vai ser o que Deus poderia fazer com você. Então se prepare. O evangelho que nós sonhamos existe isso. Vamos falar de Abraão. O velho Abraão. Gênesis capítulo 17. Bom demais estar aqui, gente. Esse é o meu lugar. Eu nasci para isso. Aleluia. Esse é o meu lugar, cara. Gênesis capítulo 17 diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é esta a aliança que eu tenho contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o teu Deus. Meu irmão, Deus de aliança, diga comigo, Deus de aliança. Querido, a aliança está acima de sentir qualquer coisa de Deus. Uma aliança com Deus é uma aliança inquebrável. Deus chamou Abraão e disse: olha, eu vou fazer uma aliança com você. A partir de mim, não é a partir de você. Não é a partir daquilo que você sabe fazer, é a partir da minha fidelidade contigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Por quê, pastor? Porque o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela cobre toda a sua imperfeição.
E servir a Deus, irmãos, você pode fazer o que você quiser, você pode ler tudo e estudar tudo sobre Deus. Enquanto você não experimentar Deus, não ter um toque, você nunca vai entender o que eu estou tentando te dizer. Como pregador do Evangelho, pregar sem Deus é um perigo. Porque quando você prega sem Deus, você traz informações acerca de quem Deus é. Mas Deus não te chamou para informar, te chamou para transmitir. Você foi chamado para transmitir quem Deus é. Você foi chamado para representá-lo, não para substituí-lo. Você tem um caráter representativo de Deus. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Então, mas pastor, é muito difícil. Quem falou que é fácil? Agora, se nós não suportamos a verdade, não há verdade em nós. Porque nós podemos ser bons, mas é a verdade que me transforma numa nova criatura. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ele falou isso para um cara que servia a Deus. Ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Para que Deus vai ter um novo céu e a nova terra se não for para aqueles que nasceram de novo? O nascer de novo vai colocar você numa dimensão em Deus incalculável. E se você entender isso, e se eu entender isso, nós vamos desfrutar desse benefício. Senão nós vamos ficar tentando falar o que Deus é e o que Deus não é. Tentar explicar Deus. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Quem somos nós para descobrir ou para saber o que Deus gosta? A equação de Deus é diferente da minha. Deus diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre, que o último é que é o primeiro. A equação de Deus não bate com a minha. Para Deus um dia é como 1000 anos, não é? Então nunca vai bater, nunca vai fechar. A matemática não fecha. Tem dia que você ora, ou não é? Você ora, parece que não acontece nada. Tem dia que você nem orou. Como hoje, sim. Você embarcou no carro e foi para o trabalho, foi fazer alguma coisa. E Deus vem numa visitação sobrenatural na tua vida. Aí você fica se perguntando, mas hoje eu nem orei. Porque você acha que Deus tem que ser Deus se você orar. Irmão, Deus não precisa de você. Se você orar, Ele é Deus. Se você não orar, Ele continua sendo Deus. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. A minha pergunta é, por que Deus quer adoração? Ele não precisa disso. Mas por que as escrituras todas Deus vem dizendo, adorai ao Senhor, adorai ao Senhor, adorai? A impressão que eu tenho é que às vezes parece que está carente. Ele vive pedindo adoração. Porque Deus sabe que você fica parecido com tudo aquilo que você adora. Se você adora dinheiro, você fica avarento. Se você adora coisas, você fica idólatra. Você se torna um. Mas se você adora Deus, você se torna a imagem, a semelhança de Deus. Você se converte àquilo que você adora. Por isso Deus vive pedindo para nós adorar. Adorai ao Senhor, adorai ao Senhor, adorai ao Senhor. Irmão, o que São Paulo precisa ver em você é a presença de Deus. Não é o que você sabe, não é o que você tem, não é o que você faz, mas a presença de Deus na sua vida. É gostoso demais conversar com quem carrega a presença de Deus. É gostoso demais sentar com quem está carregando a arca. Pastor, mas é tão difícil. Quem falou que é fácil? Querido, um povo que não se frustra, um povo que não passa privações, um povo que não tem dificuldade, é um povo fraco. Nós precisamos aprender que a pedagogia de Deus, ela inclui sofrimento, ela inclui dificuldade, é crescimento. Eu tenho um menino que joga futebol, que tem 17 anos. Nós moramos num apartamento. Quando ele começou a crescer, cara, onde ele passava, ele ia derrubando tudo. Era vaso, chutava a bola, quadro, não ficava um. E o síndico morava embaixo. E aí eu dizia para minha esposa, Iraci, esse menino ele é desastrado. Ô menino, esse menino bagunça tudo. Aí Iraci disse, amor,
Ele está crescendo e o lugar não suporta mais ele. Por quê? Porque ele está crescendo. Ou a gente tira as coisas do caminho e dá permissão para ele crescer, ou nós vamos limitar os seus movimentos. Uau! E aí ele começou a doer o tornozelo, começou a doer o joelho, começou a doer o ombro. E eu fui conversar com o treinador dele, disse: cara, ele está com muita dor, eu vou ter que levar ele no médico. Ele disse, começou a rir, disse: não, pastor, fica tranquilo, é a dor do crescimento. Eu disse: como é que é? Ele disse: é a dor do crescimento. Ele está fazendo exercícios, os músculos estão crescendo, os nervos estão esticando. Ele está fazendo um movimento que ele nunca fazia e agora está crescendo. Então diga comigo: a dor do crescimento. Querido, não é dor do sofrimento, é dor do crescimento. Você decide que dor você vai viver, mas você não vai se isentar dela. Que dor que você quer viver? Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vou fazer uma aliança com você. Deus não disse: eu vou fazer uma aliança com você porque você é legal, porque você ora, porque você jejua, porque... Não, ele disse: eu vou fazer uma aliança com você porque eu quero. Eu quero. Não é por causa de você. Evangelho não tem a ver só com você. Evangelho tem a ver com Cristo, com aquilo que Cristo fez na cruz. Ou eu creio nisso ou eu não creio nisso. E se eu creio nisso, existe um lugar que só os filhos vão entender, que só os filhos podem entrar. Alguém já me disse quantas vezes: mas Luiz, não é assim, a gente tem que buscar Deus. E tem mesmo. Nós temos que buscar Deus, mas eu não tenho que buscar Deus para ter Deus. Porque Deus eu já tenho. Não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Eu sou dele porque eu sou dele. E eu vou buscá-lo porque ele me tem, eu sou dele, eu pertenço a alguém. Eu preciso entender que esse é o ambiente de Deus. Por que eu meti a mão? Você deu oferta? Todo mundo deu oferta? Deu oferta. Por que você botou a mão e deu uma oferta? Porque você tem para dar. Você não pode dar o que não tem. Mas a gente acha que tem que dar para Deus dar para a gente. Não, eu estou dando porque Deus me deu. Porque no ambiente que Deus governa, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Foi o jardim. Deus fez o homem no 6º dia. O jardim já estava pronto. E Deus fez o homem e colocou no jardim. Então o jardim veio primeiro. Quando Adão acordou, qual foi a primeira atitude dele? Foi plantar ou foi colher? Foi colher. Adão, o jardim, Deus já havia plantado o jardim. Foi Deus que plantou o jardim, não foi Adão. Deus plantou o jardim e colocou o homem ali para cultivar. Aí o homem foi cultivar o jardim. Então Adão colhia a fruta, comia e replantava a semente. Aí Adão pecou. Depois que Adão pecou, Deus disse o que para ele? Agora, vai lá lavrar a terra da qual foste tirado. Mas ele já lavrava a terra. Só que agora Deus estava dizendo: aqui no meu ambiente, você colhia para replantar. Agora lá você vai ter que plantar para colher. No ambiente que Deus governa, não é você quem faz, é Deus quem faz primeiro. É Deus quem faz primeiro. O povo amassava barro no Egito o dia inteiro, amassando barro para comer. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, qual foi a primeira coisa que Deus mudou? O cardápio. Deus disse: agora vocês vão acordar de manhã, antes de fazer qualquer coisa, o pão já vai estar ali. Porque no meu ambiente sou eu que faço primeiro. A minha pergunta é: que ambiente você quer viver? Onde você faz e Deus vem para te abençoar? Onde Deus faz e você desfruta? Por favor, não saia do ambiente que Deus criou para você. Adão perdeu Deus quando caiu? Não, ele perdeu o jardim, ele perdeu o ambiente. O ambiente de Deus fazer primeiro. Não troque esse lugar. O ambiente que Deus faz primeiro. Então agora Deus faz primeiro, eu vou ficar sentado em casa vendo televisão sem fazer nada? Não. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque se Deus está fazendo comigo, eu tenho que dar uma resposta para isso.
Mas eu perguntei para Deus e Deus não me respondeu. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando Ele fizer algo, dê uma resposta. Se Ele te encheu, dê uma resposta. Se Ele te deu dinheiro, dê uma resposta. Se Ele te deixou famoso e conhecido, dê uma resposta. Alguém me perguntou: Luiz, você não tem medo da fama? Eu digo não. Por quê? Porque eu tenho uma causa para ela. Se Deus me deixar conhecido, eu tenho uma causa para a fama. Se Deus me der dinheiro, eu vou gastar tudo. Porque Deus só tem um motivo para te dar dinheiro: para você ser provisão para quem não tem, para você ser voz para quem não tem. Então, vai na igreja testemunhar: Deus está me prosperando, mas cuidado, tem um propósito para isso. Que resposta você está dando para isso? Deus me deixou famoso. Aquela música que eu cantei, eu explodi. Aquela pregação, eu explodi. A minha igreja tem milhares de membros. Para quê? Que resposta estamos dando? Qual o objetivo? Porque 7 dias aqui, cara, eu vou te falar, você vai ficar doidão. Que resposta você vai dar a partir do 8º dia? Você diz: cara, fui muito abençoado. Meu Deus, estou todo arrepiado. Que resposta você vai dar no 8º dia? Porque conferência é para conferir. Eu estou na conferência e Deus está falando e eu estou anotando. Alguém está cantando alguma coisa, opa, eu estou anotando. Deus falou comigo até no estacionamento. Eu estou anotando, estou escrevendo. Depois, chega no 8º dia, eu sento e vou descobrir por que. Cara, o que Deus quer com isso? Se prepare. No 8º dia, se prepare. Você acha que avivamento é os 7 dias? Não, vai começar depois do 8º. Se prepara. Depois do 8º dia, Deus vai dizer: e agora, João? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Você diz: Deus, me enche do teu espírito. E Deus diz: para quê? Para que você quer ser cheio? Para quê? Deus não desperdiça, irmãos. Quando Ele multiplicou os pães, Ele disse: junte tudo, para que nada se perca. Ele não desperdiça unção, não desperdiça avivamento. Todos os avivamentos da terra, estude sobre eles. Vocês estudam sobre eles. Eu sei, vocês estão nessa casa que ama avivamento, que estuda avivamento nas nações, que vai às nações. Todo avivamento gerou universidades. Todo avivamento gerou instrução. Todo avivamento gerou um povo inteligente, mas um povo que sabe, um povo que vivia na obra de Deus. Às vezes a gente vai para a igreja e diz assim: vou para a igreja porque Deus vai me usar. Meu irmão, Jesus nunca foi na sinagoga comissionar ninguém para o ministério. Ele foi na vida. Ele foi cobrar do cara que estava cobrando imposto. Ele foi do cara que estava consertando a rede e foi chamar o cara que estava jogando a rede. Ele está sempre chamando pessoas que fazem na vida. Amém? Cutuca o irmão que está do seu lado e diz: Deus está falando com você aí, mano. Aleluia. A nossa autoridade, irmão, está em viver no secreto aquilo que nós falamos em público. A nossa autoridade está aqui. Hoje nós conversávamos no almoço, depois a gente foi gravar como é que chama aquele podcast? Fala comigo. E depois eu fui para o hotel, eu estou pensando ainda, eu estou mastigando ainda o que a gente conversou no almoço. Sabe o que eu comi no almoço? Eu não me lembro. Eu sei que o cara dizendo: se eu quero, põe aqui. E nós estamos conversando e eu fui comendo. Porque estava tão gostosa aquela conversa. Sabe, a gente estava conversando sobre entusiasmado com o Brasil. E as pessoas na internet falando mal do Brasil, batendo no Brasil. Irmão, Deus está causando algo no Brasil.
Ei, irmão, a igreja é a única instituição constituída por Deus capaz de transformar uma nação. As minhas expectativas não estão em Brasília, a minha expectativa não está em outro lugar, a minha expectativa está no alto, da onde me virá o socorro. Ei, alguém está me entendendo aqui? Glória a Jesus. Mas o senhor é de direita ou é de esquerda? Eu sou do alto. Do alto, eu sou do alto, eu sou do alto, eu sou do alto. Porque se eu escolho um lado, eu estou dizendo que o outro não me interessa. E quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos. E as pessoas que procuravam Jesus para serem curadas eram os pecadores. E a religião estava atrás dizendo: não pode tocar no leproso porque está escrito ali. E Jesus beijava o leproso, abraçava o cara. E ele disse: está escrito que não pode aqui, ó. E Jesus: vocês não entenderam nada que meu pai estava tentando dizer? Jesus está ofendendo a nossa mente para revelar o nosso coração. Jesus está trazendo de volta a paixão para a igreja, os pregadores com lágrimas, os profetas com lágrimas, aqueles que vinham contando os chicotes, dizendo assim: ó, eu levei 39 chibatadas aqui, ó, e o outro dizia: eu ganhei 40. Eles vinham rindo na rua, matavam um crente e nascia 20 no mesmo dia. Meu irmão, todo barco que Paulo entrou afundou. Toda a cidade que ele ia, ele era apedrejado. Um dia puxaram ele de lista, quase mataram Paulo, puxaram ele para fora. Ele disse: está morto. Não está, está morto. Ele acordou, limpou o sangue e disse: vamos lá de novo. É que nem Highlander, só morre se arrancar a cabeça. Tiveram que arrancar a cabeça do homem. Eu tenho saudade dessa inocência, irmãos. Hoje parece que a igreja sabe tudo, mas ficou burra na fé. Perdoe o meu linguajar pejorativo, mas a gente não acredita mais. Eu sou do tempo que a gente ia no monte orar e o graveto queimava. Ei, irmão, eu sou do tempo. Ei, irmão, eu sou do tempo que acabava a gasolina da moto enquanto você estava fazendo evangelismo. 40 quilômetros de casa, e você dizia: Deus, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. Senhor, manda um anjo agora. Você, aleluia, aleluia. E a gente ia na moto, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ei, irmão, eu sou do tempo que a gente ia, orava e o graveto acendia. Aí você trazia ele dentro do bolso, chegava em casa, botava na sala, chamava os filhos: ó, vem cá, o pai vai orar e o graveto vai acender de novo. E não é que acendia mesmo, gente. Não é que acendia mesmo. Hoje a gente diz: um surdo ouviu, o cego viu. O incrédulo dizia: eu não acredito, só se eu ver. Fica em casa. Fica em casa, não vem não. Sou do tempo, irmão, que as pessoas acreditavam. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eles acreditavam. Se a Bíblia dissesse que foi o peixe que pregou em Nínive, a gente acreditava. Porque se Deus pode usar uma mula, pode usar um peixe. A gente acredita, e a gente diz: mas você era inocente. Não, nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Não somos inocentes não, somos bem-aventurados. Levanta a sua mão aí e dá um glória a Deus. Vem comigo. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Solta esse leão que está aí dentro. Que eu coloquei
olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senta aí, o voo foi cancelado. Senta aí que o voo foi cancelado. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Fique tranquilo. Chegou a hora de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. Chegou a hora de lembrar: Satanás, você sabe o que aconteceu na cruz. E nós ficamos discutindo coisas nada a ver, cara. Nós ficamos discutindo coisas que não influi, não contribui, nem auxilia, nem adjetivos para lhe conjugar. Seja um crente de verdade. Deixa as pessoas zoarem da tua fé. Ensine seus filhos a fazer coisas sobrenaturais. Quando eles pedirem algo para você, o pai vai ensinar você para quem você deve pedir. Lá em casa tem uma brincadeirinha entre eu e a minha esposa. Quando ela quer alguma coisa, fala com o seu pai, ué. Tem dinheiro não, fala com o seu pai. Sabe, nós precisamos criar uma atmosfera de fé. Fé não é acreditar que Deus faz, é acreditar no que Deus disse. Porque se eu acredito que Deus disse, eu só vou esperar Ele fazer. Eu sei que vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Ninguém pode parar um rio que corre para cima. Ninguém pode parar um rio que corre para cima. O que Deus falou está falado. Ninguém pode mudar isso. Se Deus falou, vai acontecer. Não apresse, não dê o seu jeito. Não faça do seu jeito, espere. Vai acontecer, senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Espera. Mas o Brasil está destruído, meu Deus, o governo. Faça o que Daniel fez em Babilônia. Abra uma janela para o lugar da promessa. Aqui está terrível, mas o lugar da promessa não é esse. Esse não é o meu ambiente. Irmãos, são dias de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. Sabe o que acontece? É que os homens vão perdendo o propósito. Homens sem propósito se distraem fácil com prazeres. Noé ficou 100 anos na agenda de Deus. Quando a arca parou, ele plantou uma vinha, bebeu do seu fruto, se embriagou e amaldiçoou 30% da humanidade. Saiu da agenda de Deus. Isso é tão terrível que, veja
bem, por 100 anos, 4 casais ficaram ali, trabalhando. E perceba uma coisa, nenhum deles gerou filho enquanto eles faziam a arca. Porque quando você está fazendo algo coletivo, Deus não permite você gerar em causa própria. Então, homens com um coração coletivo, com a mente coletiva, eles entendem a oração do Pai. O Pai é de quem? Nosso. O pão? Nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Como assim, pastor? Não, é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então a minha alegria não pode estar firmada na tristeza de alguém. Eu sou corpo, mano. Eu sou corpo. Eu fui chamado para o corpo, para andar na presença de Deus. E o meu desafio é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Não é sair da arca, amaldiçoa Canaã. Amaldiçoa Canaã. Se você vai ver na Bíblia, Noé amaldiçoou Canaã. Ele disse: maldito seja Canaã, servos de servos seja Canaã. Canaã é a descendência de Cão. Por que você acha que Deus queria levar Abraão para Canaã? Porque lá não tinha paternidade. Por isso que o Senhor fez uma aliança com ele e disse: eu vou te dar a terra que foi amaldiçoada. E você vai perceber em Mateus capítulo 1, está escrito assim, ó: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Não diz filho de Noé. Como é que Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé? Ele recomeçou o mundo com Noé, mas o plano ele recomeçou com Abraão. Por quê? Porque Deus não pode recomeçar com uma geração que amaldiçoa as próximas gerações. Você está aqui para abençoar. As minhas decisões já não são mais por causa de mim, são por causa de vocês, meninos e meninas. Para deixar um evangelho sadio para vocês. As minhas decisões, elas vão afetar vocês. Então eu não posso mais pensar em mim, eu preciso asfaltar o chão para vocês. Por quê? Porque isso é paternidade, porque eu não estou cuidando de filhos. Eu estou cuidando dos próximos pais, das próximas mães. Amém? Nós somos rio, não somos uma represa, nada para em nós. Daqui a uns 50 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Isso é que é fé. Mas vocês vão estar. Eu estava lendo um livro agora esses dias, dentro do avião, eu e o Charles, a gente estava vindo de BH, eu estava lendo um livro de Thomas Kempis, um livro que foi escrito em 1415. Cara, eu estava chorando dentro do avião, lendo aquele livro. Aquele cara era fora da curva, ele estava fora da sua realidade presente. E há quem diga: não, esse livro não é mais para os nossos dias. Ele é tão violento, ele é tão forte. Ele ensina tanta moral, tantos princípios morais para a gente, que parece que ele não... Esse cara é um anjo, ele veio do céu. Porque parece que o que era para ser comum ficou esquisito. E o esquisito é que ficou comum. Esses dias eu cumprimentei uma senhora no aeroporto. Uma senhora, ela ficou me olhando: você não é o... Eu digo: é eu. Ela disse: ai, que lindo. Senhora, né, já estava de óculos, tudo, pensei. Eu fui, abracei, beijei ela. Peguei no rosto dela assim, beijei ela. Ela olhou para mim: o senhor é diferente. Eu digo: não, eu sou o normal. Diferente é quem não faz isso. Então o que era para ser diferente ficou normal. E o que é normal agora ficou escandaloso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma geração que precisa desesperadamente da presença de Deus. A sua fome é o seu convite para entrar. O que eu preciso para ter a presença? Fome. Fome da sua presença. Construir um lugar para o Senhor.
Um lugar para o Senhor vir e mexer em toda a sua vida. Irmãos, eu já quis ser o maior pregador do Brasil. Eu já quis ser o cara mais ungido. Eu não quero mais nada. Eu viajo para servir meus irmãos, meus amigos e a igreja de Cristo. Mas o que eu quero mesmo, o que eu queria poder é ficar em casa, no meu canto, cheirando Jesus. Verdade. Eu já quis. À medida que você vai caminhando, eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Em Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado. Se você olhar para o livro de Gálatas, Paulo está dizendo assim: se eles são apóstolos, eu também sou. Porque eu vi Jesus. No meio das suas cartas, ele já está dizendo: dos apóstolos eu sou o menor. No final da vida ele está dizendo: já não sou digno de ser chamado de apóstolo. Então, cara, você vai perceber uma coisa. Leia as escrituras, leia Salomão, leia Eclesiastes, você vai ver Salomão falando dele. Ele dizendo: olha, eu conheço um homem que aplicou o seu coração a buscar sabedoria. Sabe como é que ele termina o livro? Dizendo: é vaidade. Tudo é vaidade, porque todo o desejo do homem, todo o desejo de Deus é que o homem tema a Ele. Tema a Deus. Temer a Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Viver na presença de Deus, ela vai diluindo todo o seu orgulho, vai diluindo toda a sua soberba, vai diluindo as suas razões. Acho que foi Bill Johnson que falou isso. Ele disse que, se não me engano, acho que foi ele, sim. Ele disse: se você quiser ter uma fé que está acima de todo o entendimento, você vai ter que abrir mão do entendimento. Porque se você conseguir explicar, se eu conseguir explicar, se Theo conseguir explicar como a igreja cresce, já não foi Deus que fez crescer. Você nunca vai conseguir explicar, irmão. Você nunca vai conseguir explicar. Porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez crescer, foi você. E se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar. Como não é a gente que faz crescer, eu planto, o Apolo rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Se já não sou eu que faço crescer, às vezes eu não preciso nem estar lá. Sabe, eu sonho com esse evangelho. O evangelho ao redor de Cristo. Não ao redor de Luiz Hermínio, não ao redor de um grande ministro, mas ao redor de Cristo. Claro, os ministros, as ministras, eles afetam a vida da gente, são admiráveis. A sua fé é admirável, a sua unção é admirável. Mas quantas vezes eu já subi aqui para ministrar com dor de cabeça? Quantas vezes eu já subi aqui triste, angustiado, e chegar aqui e dizer: a paz, queridos, Deus está aqui, aleluia. Ah, pastor, mas isso não é hipocrisia? Não, irmãos, porque eu não faço obra de Deus na alma. A alma pode estar ferida, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aleluia, Deus não está me fazendo um favor, me usando. Eu não estou aqui para fazer um favor, eu não estou aqui obrigado. Eu não estou aqui porque eu ganhei uma oferta para vir aqui. Eu não estou aqui obrigado. Eu estou aqui porque é o meu encargo. Porque se eu ficar uns 4, 5 dias sem dormir, sem pregar, eu não durmo. Recentemente faz uns 15 anos, um irmão diz assim: pastor, eu quero pagar umas férias para o senhor e para a sua esposa. Diga amém. Fomos para Gramados, irmão. Meu irmão, botei um boné atravessado, uma regata, uma bermuda, um tênis, e meus filhos tudo, aleluia. Fomos para Gramados, Serra do Rio do Rastro, coisa linda. Chegamos em Gramados, ficamos num hotelzão, aquele que nem Salomão em toda a sua glória esteve naquele lugar. Ficamos um dia, 2 dias, fundi para lá, fundi para cá, cachoeira, parquinho, exposição de carros antigos. Uau! Eu digo: esse é o meu ministério, aleluia. 3 dias depois, irmão, estava eu e minha esposa sentados no quarto. Ela olhava para mim, ela disse: amor, vamos sair, será que a gente não acha uma igreja? Nós somos igrejeiros, irmão. Eu amo a igreja, irmão.
A gente sai de férias e leva o celular para assistir o culto online. Eu amo a igreja. Por isso que eu não estou triste com ela, não estou angustiado com ela. Jesus vai arrebatar a igreja, irmão. Ele vai arrebatar a igreja, irmão. Amém? Às vezes eu vejo um monte de gente na internet. Eu vou te falar 3 coisas que vai te destravar. Vou falar 20 coisas agora que vai te destravar. Eu fico olhando aquilo, eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu só ia falar uma só, que não vai te destravar, é acabar com a tua vida. A presença de Deus. Você não precisa destravar não, meu irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Traga a presença de Deus, constrói um lugar para ela. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Você vai estar no carro, ele vai estar lá. Você vai estar no avião, ele vai estar lá. Você vai estar no aeroporto, ele vai estar lá. Você só tem que se controlar, porque tem gente que vai pensar que você é louco, você é maluco. Às vezes eu estou no avião, às vezes eu começo a pensar num versículo e começo a chorar. Alguém diz, você está bem? Tudo bem com o senhor? Eu digo, tudo bem. Entenda quem você é, querido. Entenda o que você foi chamado para fazer. Eu não estou tentando te impressionar. A presença de Deus não é fazer um culto esquisito. Não precisa. Você vai ficar esquisito. Uma vez eu estava lá no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Voo de manhã cedo, a gente tinha feito uma conferência 3 dias, fui, sentei na praça de alimentação, abri o meu notebook. Eu e mais um irmão que viajava comigo, não era o Charles ainda. E aí estamos lá. Aí saí, acabei o meu café, tirei a bandeja e fui levar lá onde põe a bandeja, com o lixo e tal. Quando eu passei, irmão, eu estava vestidinho, igualzinho o garçom do McDonald's. Uma camisa azulzinha com coletezinho azul escuro. Aí eu estou passando, larguei a minha bandeja, estou passando um homem assim, ó. Ô garoto, você limpa a minha mesa aqui para mim, dá uma... Eu disse, sim senhor. Fui lá, peguei o papel. E ele disse, rapaz, foi um porco que comeu aqui, sujou tudo. Eu disse, ó, senhor nos perdoe, porque é assim mesmo, o povo é assim mesmo. E tal, estou limpando a mesa do homem. Só isso, senhor, tá? Ele nem olhou para minha cara, obrigado. Mas quando eu saí, ele foi me seguindo com o olho. Eu fui e sentei do lado que eu estava, do lado dele. E o irmão que estava comigo olhando aquilo tudo. Eu sentei, abri meu notebook, o cara botou a mão na cabeça. Ô, querido, perdão, velho. Mas bate, desculpa aí. Bah. Eu disse, não, tudo bem. Ele disse, cara, eu pensei que você trabalhava aqui. Eu disse, eu trabalho aqui também. Ele falou, você trabalha aqui? Eu disse, em toda a terra. Eu trabalho em todo o planeta. E hoje Deus me deu a oportunidade de servir você, eu disse para ele. Ele ficou disse, pô, cara, perdão mesmo, me perdoa, cara, de eu tratar você assim. Eu disse, não, cara, fica tranquilo, Deus me deu uma oportunidade de te servir. E eu fiquei muito feliz de limpar a sua mesa. Ele disse, oh, posso te pagar um café? Eu digo, aí é outro nível. Pode pagar o café, pode pagar, Bora, viu? Tomei um café de graça, de manhã, só porque eu servi a mesa de alguém. Cara, você está na geografia de Deus. E se toda a terra está cheia da sua glória, e você tem a glória de Deus, você é encarregado de despejar essa glória onde você está. Você não precisa, eu vou lá para sentir a presença de Deus. Você não precisa ir lá para sentir. Isso é muito pobre, irmãos. Você precisa construir um lugar para Ele, e aonde você estiver. Deus não te prometeu carro novo nem casa nova, mas Ele prometeu uma coisa: eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Até a consumação dos séculos. Então, e é isso, as pessoas vão para a igreja para sentir a presença.
Querido, você precisa construir um lugar, porque daqui a pouco esse culto vai acabar. Você vai pegar seu carro, o trem, o metrô, o ônibus, vai embora. Aí você diz, amanhã eu quero sentir de novo. E você esquece que a presença vai com você. Ela vai para casa com você. Ela nunca te deixou. Ela está lá, e o que eu faço? Fala com ela. Diz, ei, ele vem. O problema é que a gente quer sentir. Tem dia que você não quer sentir. Tem dia que você não vai sentir, mas você pode dizer, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou sentindo nada. Na realidade eu estou sentindo raiva. Eu estou triste. Eu estou com vontade de bater naquele irmão. Aquele cara que me fechou ali no trânsito. Se eu não fosse crente. Fala para ele, joga limpo com ele. Não adianta enfeitar. E não adianta, quando você estiver com Deus, não adianta mudar a voz. Deus, não muda nada. Não precisa mudar a voz, não precisa mudar de roupa. Não precisa, com équio, não precisa com équio. Não precisa. Você pode ser, e aí? Tudo bem, pai? Se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se eu não te agarro. Deus está fazendo coisas impossíveis aqui, não está, irmãos? E sabe por que Ele faz coisas impossíveis? Porque o impossível não tem concorrência. Só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Só Ele pode mudar a tua vida. Ele te faz rir, te faz chorar em questão de segundos. Só Ele pode fazer isso com você. E se isso não for avivamento dentro de você, mas eu estou esperando o avivamento no Brasil. Eu também estou. Mas a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu estou vivendo um avivamento pessoal dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque nós construímos um lugar para Ele. Agora, a hora que essas tochas se juntarem, a hora que esse fogo se juntar, se prepare, irmão. Se prepare. Então, por favor, organize tudo, estude tudo. Faça tudo, escreva tudo, se prepare. Organize a sua mente, organize o seu coração. Mas deixe um hiato no meio. Para que Ele vá ali. Tira você de tudo aquilo que você fez e traga você para Ele. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. E a minha oração é que você não durma nessa noite. Minha oração é que você vai para casa e você fique pilhado. Aí você vai dizer, o que é isso, pastor? Isso é convite. A fome é o convite. A minha oração é que você não durma. Fique tranquilo, amanhã você está inteiro para trabalhar. Amanhã você está inteiro para servir. Você está risonho, você está alegre. Por quê? Porque, cara, só a presença de Deus pode fazer isso com alguém. Então eu quero fazer uma aliança com você, diz o Senhor. Eu firmarei a minha aliança contigo. E a minha aliança contigo não depende se você faz tudo certinho. Eu não quero que você seja perfeito, eu quero que você seja sincero. Seja sincero comigo, diz o Senhor. E não o trate na terceira pessoa. Não o trate como se Ele não estivesse aqui na reunião. Ele está aqui. Como é que eu sei que Ele está aqui? Você está sentindo? Não, é porque Ele falou que estaria. Ele reúne o seu povo para estar junto. Deus desfruta também da sua presença. Não é só você que desfruta da presença dEle. Ele desfruta da tua presença. Hoje você caça Deus. Hoje você corre atrás das conferências. Você vai aonde Deus está falando. Mas vai chegar um dia. Pode anotar isso. É que Ele que vai acatar você. Ele que vai caçar você. Você está se arrumando para ir para um futebol. Você está se arrumando para ir para o restaurante. Você está se arrumando. Aí aquela visitação vem. Aí lá em casa é assim. Não pense que eu sou espiritual, não.
Mas lá em casa, quando eu estou me arrumando e estou chorando, a Iraci disse: que foi? Eu disse: nada. Ela disse: queres ficar em casa, né? Eu disse: quero, só uns 20 minutos. Eu preciso escrever um pouco. E ela disse: em 20 minutos a gente sai? Eu digo: sai. Aí daqui a pouco ela disse: vem almoçar. Eu disse: mas a gente não vai sair. Ela disse: não, eu sabia que você não vinha, já mandei comprar comida, tal, já está tudo aqui em casa, a gente come aqui, pronto, depois a gente sai. Querido, a sua vida só vai afetar a vida dos outros quando ela não for mais sua. Escolhido não tem escolha. Guarde isso no seu espírito. E Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você. Se Deus te deu coisas que não deu a outros, se te trouxe para lugares que não trouxe outros, se prepare. As exigências de Deus são para os íntimos. A esposa do Charles, a minha filha, a Bruna Caroline, quando ela era menina, um dia chorando, ela olhou para mim e disse: pai, por que para a gente tudo é mais difícil? O senhor é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, e parece que para nós tudo é mais difícil, pai. As pessoas aí fazem coisas erradas e dá tudo certo para elas, para nós é mais difícil, tudo é mais difícil. Na hora eu abracei ela e disse: filha, o pai não sabe o que te dizer, mas uma coisa eu tenho certeza: as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não vai exigir coisas profundas de gente que anda no raso. Deus não vai existir, não vai. E as águas rasas são barulhentas, as profundas são silenciosas. Se preparem, mergulha fundo, pula sem paraquedas, não tenha medo. Eu sei que Deus está falando contigo. Não tenha medo, ouse a fazer o que você tem medo, porque coragem é fazer o que a gente tem medo. Entra nesse lugar, não tenha medo, não tenha medo. Você crê? Então fique de pé comigo. Eu ia chamar você para frente, mas você já está na frente, né? Eu ia chamar vocês, vem aqui na frente, mas já estão na frente, né, gente? Então está tudo certo. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. Não quero, sim, Deus, deixar você ir. Te quero. Sua vida vai mudar. Sempre aqui. A chave vai virar. Te busco de todo o meu coração. Levante suas mãos e cante isso. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade
com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com Uma chave vai virar na sua vida se você fizer isso. Você não tem que produzir o que você só tem que atrair. Construa um lugar para Ele e Ele virá. Construa um lugar para Ele e Ele virá. E Ele virá. Ele virá na sua rotina, Ele virá no seu cotidiano. Ele virá no seu dia a dia e vai transformando de glória em glória a sua vida. Vai mudar a sua vida. Vai mudar seu lar, vai mudar seu casamento, vai mudar seus negócios. Vai ser sobrenatural. Deus quer fazer aventuras com você. O plano do Senhor é eterno, não termina agora quando termina o culto. O plano do Senhor para você é eterno. Construa um lugar até você não existir mais. Se dê o direito de morrer. Morra. Pastor, mas abençoa a minha vida. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Deus quer que você perca a sua vida para viver o que Ele tem para você. Tem uma vida que ninguém pode viver. E sabe, Deus não vai receber a sua adoração de outra boca. Deus não vai receber a sua adoração de outras mãos. A sua adoração só você pode fazer. E se você não adorar, esse lugar vai ficar vazio. Deus vai receber a adoração de outro, mas não a sua. Pai, eu oro por essa geração. Eu oro para que a gente construa um lugar sólido para o Senhor. A tua palavra diz que cada um veja como construa. Não de palha, não de feno, não de madeira, mas de pedras preciosas, de ouro, de diamantes. Eu oro para que o Senhor traga o sobrenatural no dia a dia. Que os nossos irmãos experimentem no dia a dia, no trabalhar diário do Senhor sobre essa geração. Eu oro, Pai, para que eles tenham experiências sobrenaturais. Sobrenaturais com a Tua glória. Eu oro para um mover sobrenatural aqui em São Paulo, Senhor. O Senhor use essa casa, use essa igreja, use esses pastores, essas pastoras. Use esse homem e essas mulheres, use esses homens e essas mulheres. Usa eles para fazer coisas extraordinárias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem está no coração. Aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Quero declarar isso sobre a sua vida, querido. Se dê o direito de viver o extraordinário. Saia do ordinário, viva coisas extraordinárias. Provoque elas na sua vida. Provoque elas na sua vida. Porque você tem o Espírito Santo. Ele está aqui. Amém? Levante sua mão, dê um aplauso ao Senhor. Dia e noite eu te louvaria. dia e noite. Dia e noite eu te amaria. Dia e noite. Você que está pela internet, Deus está te pegando aí também. Você que está nos outros auditórios, Deus está te pegando aí também. Amém? Obrigado, Theo. Prazer estar aqui, amigão. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida do Senhor pela vida do apóstolo Luiz. Glória a Deus. Obrigado, Luiz.